Professor, diga lá. E vamos então começar este segundo episódio de dar a conhecer o MBA, o programa do MBA do ISCTE, com um professor que é incontornável nesta casa. Estou a falar do professor António Gomes Mota. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito aqui o convite. Professor, vamos lá ver se a gente se entende. Como é que se apresenta? Porque o professor é tantas coisas, eu não sei muito bem como é que eu hei de apresentar. Professor catedrático, diretor desta casa... Já fui, há alguns anos. Mas isso tudo se acumula, não é? Claro que sim. Não, eu acho que eu sou, apesar de tudo, não nenhum caso muito único, mas sou um bom exemplo do que é o corpo docente do Executive MBA, do ISCTE Executive Education, que é um corpo docente que procura aliar duas coisas, que é uma história académica, uma qualificação académica, científica, etc., na sua área de especialidade, no meu caso, sobretudo na área de finanças, mas depois com uma experiência profissional em temas, em empresas, um bocadinho à volta de tudo isto. E, portanto, nós em sala de aula procuramos combinar estas duas coisas, que é, no fundo, um rigor do ponto de vista técnico ou científico, mas também trazer para a sala de aula aquilo que é verdadeiramente relevante em termos de exercício de uma atividade profissional. Portanto, o professor reúne em si estes dois mundos, não é? O mundo académico, também o mundo empresarial, e, portanto, traz toda essa sua experiência para a sala de aula. Eu acho, aliás, que é um traço comum da maioria do corpo docente deste Executive MBA. É justamente pessoas que têm esta dupla valência, que eu acho que torna a experiência de aprendizagem muito mais interessante para os alunos, creio eu. Ou seja, não é só aquela parte teórica, que ok, é incontornável e tem que existir, mas há também aqui muita vertente prática do dia-a-dia das empresas, não é? Sobretudo a dois níveis. Por um lado, nós, quando pensamos em termos académicos, temos sempre uma tendência natural de ensinar-nos aquilo que gostamos mais. Mas nem sempre o que gostamos mais é o que é mais relevante para quem está em exercício profissional. E, portanto, o facto de nós termos uma imersão grande em termos da nossa experiência, como técnicos, como quadros, como diretores, como administradores, como consultores, neste mundo profissional, acaba por nos permitir um maior foco naquilo que é verdadeiramente relevante transmitir aos alunos e que vai ser importante para eles, neste caso, em termos de finanças empresariais, para o que vão fazer em termos futuros na sua atividade e no seu percurso profissional. Exatamente. O professor já acabou por abordar aí a cadeira que leciona, que é Finanças Empresariais. Para quem está a pensar se deve ingressar no MBA ou não, se calhar começávamos por apresentar esta cadeira, Finanças Empresariais. Bom, olha, eu acho que é uma cadeira, é um tema, se quiser, absolutamente incontornável em qualquer programa de MBA. Porque, no fundo, o que nós vamos procurar fazer ao longo das sessões é capacitar os alunos para tomarem decisões a nível financeiro das empresas. E quando falamos de decisões a nível financeiro, estamos a falar de políticas de investimento, de políticas de financiamento, de política de dividendos, política de gestão de riscos, no fundo um conjunto de áreas que são absolutamente críticas hoje em dia para que a empresa possa desenvolver a sua atividade no presente e sobretudo no futuro. Porque, de uma forma geral, muitos dos temas de finanças não se trata tanto daquilo que a empresa está a fazer hoje, mas muito mais de dar condições para que ela continue o seu caminho em termos de crescimento e desenvolvimento no futuro. Isso já é aqui uma boa dica para quem nos está a ouvir. É claro que sim. E na sua cadeira, Finanças Empresariais, qual é a matéria que gosta mais de lecionar? Gosto de todas. Aliás, eu acho que um dos desafios na minha cadeira e noutras, é que nós estamos perante, no caso do Executive MBA, perante um público que é um público que tem duas características aparentemente contraditórias, que é homogéneo e muito heterogéneo. É homogéneo porque as pessoas, de uma forma geral, já têm uma experiência profissional muito grande, bastante significativa, mas é heterogéneo porque tem uma grande diversidade em termos do seu background profissional, quer em termos de setor, quer em termos de função. Uns vêm da área de finanças, outros das áreas comerciais. E, portanto, quando nós estamos perante um grupo de 40 alunos, temos, em matéria no meu exemplo da minha cadeira de finanças, temos alunos que têm já um nível de conhecimento bastante desenvolvido no tema e outros que estão praticamente pela primeira vez a lidar com o tema, sobretudo, porque é bom termos presente, que mesmo o seu background económico, na maioria dos casos, os alunos não são de economia ou gestão, são de engenharia ou de outras áreas. E, portanto, conseguir construir uma cadeira que seja simultaneamente interessante para quem já tem um bom conhecimento da área e para aqueles que estão a contactar com esta matéria pela primeira vez, acaba por ser um desafio do ponto de vista profissional muito interessante e é para mim, de facto, aquele que é o desafio mais estimulante em termos de lecionar neste programa.
E quais são os alunos, neste caso, que representam o maior desafio para si? São aqueles que já dominam a área e que, portanto, falam a mesma linguagem que o professor? Ou, por outro lado, são aqueles que estão a chegar agora de fresco às finanças empresariais e que, portanto, têm que lhes explicar todo o contexto, têm que explicar as matérias, têm que explicar o léxico? Qual é o grupo que lhe representa o maior desafio? Eu responderia talvez de outra maneira. Quer dizer, o grande desafio é nós arranjarmos uma bissetriz que seja simultaneamente interessante para quem já sabe da área, mas que também não seja excessivamente exigente para quem está a entrar pela primeira vez. E ao longo destes anos, enfim, já leciono no programa prático, desde o seu início, portanto já lá vão praticamente 20 anos, julgo que nós temos conseguido, de uma forma geral, encontrar essa bissetriz. Desafio é, e em alguns anos temos casos desses, em outros anos não temos, é quando temos pessoas que vêm com uma formação académica menos quantitativa. Porque esses alunos têm alguma dificuldade em entrar em algumas matérias que não são muito matematizadas, mas enfim, há alguma utilização de um ou outro conceito matemático, de um outro conceito estatístico, e para eles pode ser uma dificuldade acrescida, mas ainda assim, de uma forma geral, as coisas têm corrido bem. Professor, estamos a falar de finanças empresariais, mas de alguma forma consegue extrapolar essas finanças empresariais para as finanças de casa, da família, dos alunos do MBA? Porque é outro mundo. Não tem nada a ver. Não, era uma pergunta similar que você me poderia fazer, podemos extrapolar, por exemplo, para as finanças públicas? Ok. Pronto, é outro mundo. Finanças empresariais é tomar decisões financeiras a nível de uma empresa. O que já nós podemos falar, aí sim, é que podemos falar de grandes empresas, podemos falar de médias empresas, podemos falar de pequenas empresas, e aí há algumas nuances. Mas, no fundo, o essencial dos conceitos eu acho que se aplicam a quase todas as empresas. Eu não referi há pouco, mas também é uma das coisas interessantes na cadeira, como eu penso noutras cadeiras, que é, eu trago sempre 1 ou 2 convidados para ainda incrementar mais essa dimensão de contacto com a realidade profissional. Normalmente trago um CFO de uma grande empresa. O ano passado, por exemplo, foi um bom amigo meu, o Rui Teixeira, que é o CFO do Grupo EDP. E porquê é que também estes convidados são importantes? Porque, de alguma forma, também dão mais credibilidade ao que nós ensinamos. Quando eles, no fundo, vão depois transmitir aos alunos que aquilo que nós, na aula, em cada aula, vamos falando, acabam por ter grande importância e ter grande relevância na forma como exercem a função financeira nas suas organizações. Já aqui falámos um bocadinho sobre finanças empresariais. Quem assiste a estas aulas sai daqui com uma mais-valia para o seu futuro, certo? É uma cadeira, é uma disciplina completamente game changer, não é? Quer dizer, sai, eu acho que num duplo sentido. E não fica muito bem estar a dizer que é a cadeira mais importante, que é um tema relevante, como outros, naturalmente, que o programa tem. Sai porque aprende um conjunto de conceitos, fica a admirar um conjunto de ferramentas que são úteis para o seu dia-a-dia, mas, sobretudo, é isso que eu valorizo mais. Eu digo muitas vezes que a minha avaliação enquanto docente não deve ser feita quando acaba, no fundo, a cadeira, mas deve ser feita daqui a 4 ou 5 anos, quando os alunos olharem para trás. Não, aquilo que eu aprendi ali em termos de finanças empresariais, de facto, foi para mim importante. Mas dizia-lhe o que é não só importante para o dia seguinte, mas sobretudo porque as pessoas passam a ter autonomia para continuarem a aprender nestes temas, a pegar num livro daqui a 3 ou 4 anos e lerem um tema qualquer que apareceu ou que passou a ser importante, porque têm, no fundo, as ferramentas e os conceitos que lhes permitem depois, de uma forma autónoma, continuar a evoluir no seu conhecimento. Ok, então vamos só abrir aqui um bocadinho a porta da sala de aula e vamos só deixar 2 ou 3 conceitos que o professor fala nas suas aulas. Olha, primeiro conceito é tudo aquilo que nós olhamos em termos de finanças, estão muito centrados numa expressão, enfim, que é uma expressão hoje em dia que está muito na moda, mas que eu acho que é muito, muito, muito importante num programa deste tipo, que é a criação de valor. Isto é, levarmos as empresas, por exemplo, a tomarem decisões de investimento, e o critério fundamental é, estes investimentos vão ou não vão criar valor. Segundo conceito é olhar para a criação de valor não no momento seguinte, mas em termos de longo prazo. O que é que este tipo de decisões acaba por gerar à empresa. Segundo conceito importante é, um dos aspectos também da função financeira é tentar reduzir o custo das fontes de financiamento da empresa. Mas é preciso ter um cuidado, que é equilibrar esse objetivo de redução de custo, mas com também sustentabilidade a longo prazo. Ou seja, uma empresa pode ser levada, por exemplo, a sobretudo fazer financiamentos de curto prazo, que tipicamente são mais baratos,
Mas se acontece alguma coisa, uma crise, um problema, é capaz de ficar descalça. Portanto, se calhar é melhor nós termos um custo um bocadinho maior e temos uma parte importante do nosso financiamento em mais longo prazo. E, portanto, o equilíbrio entre custo e solvabilidade, se quiser, acaba por ser um elemento importante a esse nível. Portanto, já temos aqui assim, um início de aula. Sim. Agora vamos fechar a porta e quem quiser assistir a mais, a melhor coisa que pode fazer é inscrever-se no nosso MBA, não é? Sim, e serão muito bem-vindos, seguramente. Professor, estes corredores onde nós estamos aqui do ISCTE, para si são uma espécie de casa, certo? Já cá está há muito tempo. Sim, eu até comecei como aluno, portanto, não neste edifício onde estamos, mas no aqui edifício em frente. Isto é um bocadinho o meu mundo há 40 anos. Não é? E aliás, só aqui entre nós que ninguém nos ouve, foi nestes corredores que o professor conheceu a sua mulher. Não nestes, mas nos outros lá. É verdade, eu confirmo inteiramente. E conseguiu passar este gosto pelas finanças para os seus filhos? Sim, não. Eu devo lhe dizer que eu acho que é muito mais interessante termos filhos que têm uma atividade completamente diferente da nossa. Ter coisas similares tem menos graça. Eu, por acaso, a minha filha mais velha cursou estas áreas de gestão, fez a sua licenciatura na Nova, mas depois quis fazer o mestrado aqui no ISCTE, porque ela me deu muita satisfação e ela gostou da experiência. A mais nova é arquiteta e, portanto, é um mundo radicalmente diferente, mas que é muito mais interessante, porque, de facto, nós, quando temos a mesma área de atividade, temos sempre uma tendência ou ainda de tornar a dimensão mais paternal, ou dar muitos conselhos, ou dizer, olha, deve ser assim, deve ser assado. Eu prefiro de longe ter uma situação de muito maior ignorância sobre aquilo que, no fundo, a pessoa faz. E às tantas depois, à hora de jantar, acaba por se conversar sobre... Exatamente. Não é? Exatamente. E a minha mulher também tem esta formação, portanto, já chega. Não... Portanto, está a sua filha de arquitetura para equilibrar um bocadinho a conversa. Se calhar por isso, ora, estou a brincar, sabe, por isso é que ela foi para os Estados Unidos a trabalhar. Professor, muito obrigada por este bocadinho. Há muito mais conversas para ter sobre este MBA, porque é, de facto, um programa riquíssimo. Eu convido-o a ficar desse lado e assistir ao próximo episódio. Is the area of a rectangle.